Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse nosso vídeo informativo. Minhas amigas e meus amigos, estou aqui para trazer para vocês. Hoje o STF julga mais um grupo que tentou dar um golpe no Brasil para manter o Bolsonaro presidente da República. Dessa vez, eles estão julgando os componentes dos kits pretos do Exército. E eu quero trazer para vocês aqui um momento no qual o procurador da República, Paulo Gonet, simplesmente escancarou a tentativa de golpe dos caras. Ele vai usar alguns argumentos que, para quem quer realmente a verdade, não tem como você negar a tentativa de golpe. E mais, isso que o Paulo Gonet diz, para aquelas pessoas que foram enganadas pelo bolsonarismo, é simplesmente sensacional. Porque elas vão perceber que elas fizeram tudo aquilo, aquele quebra-quebra no 8 do 1, porque estavam sendo usadas pelo Bolsonaro e pela sua quadrilha de golpistas. Vamos fazer o seguinte, já mete o dedo no like, vamos espalhar para o Brasil saber a verdade e vamos ouvir o procurador da República, Paulo Gonet. Não esquece o like não, você sabe que o seu like é muito importante para o canal, para que outras pessoas venham para o mesmo e assistam esse vídeo. Vamos nessa. Sobre as ações de campo para a neutralização de autoridades públicas. As contribuições do Major Rodrigo Bezerra de Azevedo, do Major Rafael Martins de Oliveira, do Tenente-Coronel Hélio Ferreira Lima e do agente da Polícia Federal Vladimir Matos Soares. Os acusados, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, militares identificados como as Forças Especiais, bem como Vladimir Matos Soares, agente de polícia da Polícia Federal, foram os responsáveis pelas iniciativas mais violentas da organização criminosa. A partir dos seus conhecimentos táticos especiais, aderiram à organização criminosa, assumindo a tarefa de neutralizar violentamente autoridades centrais do regime democrático e tomando a si o trabalho conexo de propiciar o caos social, acontecimentos imaginados como úteis para a consumação do golpe. Agiram afinados com o fim de garantir a decretação de medidas excepcionais e de implementá-las. Foram identificadas contribuições dos acusados no planejamento das ações, na captação de recursos para as ações de reconhecimento e monitoramento, culminando na deflagração da operação de neutralização em 15 de dezembro de 2022, que denominaram de COPA. Foram identificadas contribuições dos acusados no planejamento das ações, na captação de recursos. O passo a passo pode ser assim sintetizado. Em primeiro lugar, planejamento tático das ações. Arquivo, desenho, operação Luneta. Autoria confirmada em juízo de Hélio Ferreira Lima. A ideia de neutralizar autoridades públicas foi documentada pela organização criminosa mais de uma vez. Para fins desta ação penal, merece realce a planilha intitulada Desenho Op Luneta, de autoria do acusado tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. O documento minudenciava as etapas de concretização do golpe de Estado. O planejamento tático desenvolvido pelo réu foi apresentado de forma detalhada nas alegações finais. Para o momento, vale ressaltar que o documento elegia como uma de suas metas de ação neutralizar a capacidade de atuação do ministro AM, referindo-se ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento também previa a prisão dos envolvidos em supostas irregularidades nas eleições, verificadas nas eleições de 2022. Dentre eles, dizem eles, pessoas consideradas geradoras de instabilidades, indicadas como integrantes do Supremo Tribunal Federal. O documento criado por Hélio Ferreira Lima desenhava exatamente o itinerário de providências da organização criminosa no seu atentado contra as instituições democráticas. O acusado registrou, entre outras ações realizadas ou intentadas, as campanhas de desinformação levadas a cabo pelo grupo, a assinatura de decreto pelo presidente da República, a prisão de autoridades públicas, a criação de um gabinete de crise e a necessidade de neutralização do ministro
Alexandre de Moraes. O arquivo Desenho Operação Luneta é prova irrefutável do relevante papel exercido pelo acusado na organização criminosa, prestando auxílio para a arquitetura das ações ilícitas do grupo. É inquestionável a sua autoria do documento. O próprio acusado confessou em juízo. Não impressiona que o arquivo obtido apresentasse nos metadados datas de criação e modificação posteriores ao período dos crimes. Esses dados se referiam à inclusão do arquivo no pendrive encontrado. Importa ter presente que o próprio réu afirmou que criou o documento exatamente na época dos fatos que lhe são imputados. Em seu interrogatório, informou que elaborou a planilha Desenho Operação Luneta no período em que as Forças Armadas participavam da Comissão de Transparência Eleitoral. Declarou com surpreendente naturalidade que agiu no exercício de suas funções, uma vez que lhe cabia antecipar possíveis cenários preocupantes, como o da fraude eleitoral. É ocioso salientar que o arquivo não pode ser qualificado, como quis o réu, como produto de atividade normal e esperada da inteligência do Exército. O documento traçava plano subversivo que atribuía às Forças Armadas, e em particular ao Exército, funções absolutamente inconciliáveis com o traçado constitucional vigente. A Constituição, em seu artigo 142, consigna que as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa deles, da lei e da ordem. A ninguém é dado supor que incumbe às Forças Armadas intervir violentamente para depor autoridades legitimamente investidas nos seus cargos. Muito menos é crível ou aceitável que um oficial do Exército, bem treinado, experiente e de alta patente, agisse em alegada boa-fé sob uma tão disparatada premissa. Mais ainda, como firmado em juízo, já se sabia no meio militar não ter havido fraude eleitoral, e isso era sabido muito antes da divulgação do relatório final da Comissão de Transparência. O próprio acusado, em mais de um diálogo com Mauro Cid, foi informado expressamente de que, transcrevo, não teve nada, nada que você pudesse dizer, olha, teve movimento, né? Diferente aqui nesse sistema aqui. São palavras do Mauro Cid. Ninguém ainda chegou com uma coisa que fale, que consiga abrir uma investigação. Continua. A gente tem um cara infiltrado em tudo quanto é lugar, monitorando e passando para a gente as informações. Nessas conversas, Hélio Ferreira Lima evidenciou que o seu objetivo era o da ruptura da ordem democrática, independentemente da existência de fraude. Daí dizer, evocando o presidente da época, eu sei que tentaram levar até o fim sem quebra institucional, mas foi tudo fora da lei do lado de lá. Chega, irmão. O povo está onde ele, o presidente Bolsonaro, pediu. Ele, o presidente Bolsonaro, prometeu, Cid. O certo é que, a não ser por um desejo desesperado de encontrar um pretexto para falar em fraude, nada indicava, nem remotamente, cenário desse tipo. Pois é, meus amigos, vocês acabaram de ver aí o Paulo Gonet simplesmente destruindo a tese bolsonarista. Ele lembra que eles fizeram tudo isso na época em que as Forças Armadas estavam fazendo o relatório sobre as urnas. E mesmo sabendo que não houve fraude, eles continuaram no mesmo caminho para levar o Brasil para o buraco. Professor, você acha que o povo brasileiro deve saber disso? Principalmente o bolsonarista que foi enganado. Mete o dedo no like, deixe o seu comentário e passa adiante.